Pensa comigo. O que uma constituição gigantesca, o fim de uma banda de rock lendária e um simples biscoito podem ter em comum? Parece até o começo de uma piada, né? Mas a resposta, olha, ela revela uma coisa bem profunda sobre como a gente funciona. Primeiro, vamos para a peça mais pesada desse quebra-cabeça. Dia 4 de dezembro de 1982. Nesse dia, a República Popular da China adota sua Constituição atual. É um documento que, basicamente, desenhou as regras do jogo para a ascensão de uma superpotência. É algo monumental. Agora, a gente muda completamente de vibe. 2 anos antes, em 4 de dezembro de 1980, o Led Zeppelin, uma banda que, vamos combinar, definiu uma era inteira na música, anuncia oficialmente o seu fim. Acabou. O fim de uma estrutura. Só que uma estrutura cultural. E aí, para deixar tudo ainda mais curioso, nesse mesmo dia, 4 de dezembro, se comemora o Dia Nacional do Biscoito. Sim, biscoitos. Uma coisa que parece totalmente aleatória e, vamos dizer, trivial. Então, tá aí o nosso mistério. Uma lei fundamental para uma nação, o fim de um ícone do rock e... biscoitos. Qual é a conexão de verdade por trás disso tudo? Bom, a resposta mais óbvia é só a data. Claro, mas se a gente cavar um pouquinho mais fundo, vai ver que esses eventos, todos juntos, apontam para um impulso que é muito, muito humano. É aqui que as coisas começam a fazer sentido. O dia 4 de dezembro, na verdade, serve como um espelho perfeito da nossa necessidade constante de criar estruturas, de botar ordem na casa, criar regras, fazer listas, tudo para tentar entender o mundo ao nosso redor. Vamos começar então pelas grandes estruturas. Aquelas regras oficiais, escritas, que moldam países e instituições por séculos a fio. Olha só, em 1563, nesse mesmo dia, terminava o Concílio de Trento. E isso não foi uma reunião qualquer. Foi um evento que definiu as regras e a identidade da Igreja Católica por centenas de anos. Foi um ato gigantesco de criação de ordem. Aí a gente avança alguns séculos e o mesmo impulso aparece de novo. Isso que está na tela é o primeiro artigo da Constituição Chinesa. É o texto que literalmente escreveu as regras para uma nova era do país, a base para tudo o que viria depois. É a ordem sendo colocada no papel. E esse padrão se repete. A gente vê isso desde acordos medievais em 1259, passando pela religião em 1563, até chegar na lei moderna em 1982. O dia 4 de dezembro parece ser um daqueles dias em que a humanidade para e diz: ok, a partir de agora, as regras são estas. Mas essa nossa necessidade de organizar as coisas não aparece só em tratados e constituições, né? Ela está no nosso dia a dia, de um jeito muito mais simples, como no ato de fazer uma lista. E é aqui que os biscoitos voltam para a história. Olha só como essa vontade de categorizar funciona em pequena escala. No dia 4 de dezembro, não tem só o dia do biscoito. Tem também o dia da meia, o dia do dado. É uma lista. Cada item é uma forma de organizar o calendário, de dar um nome e um espacinho para celebrar cada coisinha. A própria história, se a gente parar para pensar, é uma grande lista. A gente organiza tudo em linhas do tempo para conseguir entender. E nesse dia específico a gente tem o começo de jornais importantes, a adoção de uma constituição, o fim de uma banda. Cada evento é um tópico na nossa imensa lista coletiva. E isso continua até hoje. Claro, é só pensar nas listas de melhores filmes do ano ou livros que você precisa ler. São ferramentas que a gente usa para conseguir navegar nesse mar de informação que é a cultura. Elas criam uma ordem, dizem pra gente o que é importante prestar atenção. Só que, para cada impulso de criar ordem, de construir regras, existe uma força contrária igualmente poderosa, a de desafiar, de criticar e, às vezes, de quebrar tudo isso. E talvez ninguém represente melhor essa rebeldia do que Frank Zappa. O Washington Post chamou ele de iconoclasta, que é uma palavra chique para destruidor de ídolos. A carreira inteira dele foi sobre desafiar rótulos e as regras da música. E, por uma grande ironia, ele morreu em um 4 de dezembro. E aí a data nos dá um contraste impressionante. No mesmo dia, a gente marca o nascimento de Francisco Franco, um ditador que era obcecado por impor uma ordem rígida e autoritária, e a morte de Frank Zappa, um artista que viveu para quebrar todas as regras possíveis. O criador de regras e o quebrador de regras conectados para sempre, pelo mesmo dia. E esse desafio à estrutura não é só sobre arte ou rebeldia, é também sobre o fim das coisas. A gente vê isso no campo das ideias, com a morte de Hannah Arendt, que passou a vida inteira analisando criticamente os sistemas de poder. E a gente vê na cultura, com o fim do Led Zeppelin, que era uma instituição do rock que parecia que nunca ia acabar. Tá, então o que a gente tira disso tudo, quando a gente junta todas essas peças,
O dia 4 de dezembro se mostra muito mais do que só uma data qualquer no calendário. No fim das contas, a data em si não tem nada de especial ou mágico. Ela funciona mais como uma lente. E através dela, a gente consegue ver um retrato perfeito da nossa natureza, que é bem contraditória. De um lado, essa vontade enorme de criar sistemas, de organizar o caos. E do outro, esse espírito que não se aquieta, que precisa questionar e desafiar essas mesmas regras. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão. Da constituição de um país até a playlist que organiza a nossa manhã, o mundo está cheio de estruturas e de regras. A pergunta que fica é: quais são as listas, as regras visíveis e invisíveis que definem o mundo ao nosso redor? E talvez mais importante, quais delas merecem ser desafiadas?